Galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo de entrevista. E essa aula é sobre mais uma daquelas perguntas situacionais, né? A gente vai usar o STAR de novo para responder: situação, tarefa, ação e resultado. Que é, me conte uma situação em que você conquistou algo, em que você entregou um resultado muito positivo, em que você gerou um impacto positivo em alguma coisa, em algum processo, que você entregou um resultado de valor, você agregou valor, enfim, coisas positivas. E o que eles querem saber com isso? Primeiro, né, querem te ver, te dar uma oportunidade de vender o que você tem de melhor, o que é super legal, porque quando a gente fala de coisas positivas, é mais fácil de se sentir confortável, né? Não é uma coisa que tão delicada quando fala sobre um erro, né, ou sobre um fracasso. Mas também não é só isso, é entender se você tem consciência do que você fez que gerou aquele impacto positivo, que gerou aquele valor. Porque às vezes a gente faz as coisas e não reflete qual foi a sacada, qual foi o momento ali que você fez algo que realmente impactou, que realmente transformou aquilo em talvez um potencial problema e na verdade algo, uma solução, uma coisa boa que ninguém estava esperando. Quando você fez algo a mais, na verdade essas mesmas histórias que vocês selecionarem para conquista, para resultado positivo, vocês podem usar em vezes que você tomou uma iniciativa que partiu de você, alguma coisa que ninguém te pediu para fazer e você fez, ou algo que você gerou um resultado positivo inesperado, enfim, coisas que partiram realmente de você. Porque esse é o X da questão para essa pergunta. Não é, apesar de a gente continuar tendo, né, situação, tarefa, ação e resultado, o foco maior, a ênfase maior da sua resposta tem que ser na ação. Tem que descrever muito bem o que você fez. Tem que mostrar que você tem noção, você tem consciência de qual foi o momento em que algo partiu de você e gerou aquele resultado positivo. Que gerou o resultado positivo, né? Falar um pouco do resultado, a gente vai falar, porque é parte da história, mas é menos importante. Eles já estão te pedindo algo positivo. Então você não precisa ficar explicando 1000 vezes todos os impactos positivos que geraram. Você descreve, tá show, mas a parte principal da resposta é na ação. E principalmente na ação que partiu de você, na ação que você fez. Porque às vezes a gente quer contar uma história que foi um resultado que o grupo conseguiu, certo? Então, quando você termina um projeto, cara, foi um grupo de pessoas que conseguiram aquilo. Então, vocês têm que identificar qual é realmente aquele ponto específico que é uma ação sua, que foi algo que você fez, que gerou o resultado positivo. Tá? Então, é uma situação que poderia ter sido um problema, que poderia ter sido um impedidor, ou foi uma situação em que você notou, né, estava acontecendo alguma coisa aqui, uma história aqui, você percebeu que existia um problema ou uma necessidade que outras pessoas não estavam identificando, e aí você fez algo para consertar. Então você criou algo realmente de valor. Não é sobre rotina, tipo, eu tenho que sempre entregar um relatório toda semana. E aí teve aquela semana, aconteceram várias coisas diferentes, mas eu sentei e fiz o relatório mesmo assim. Tipo, aquilo é rotina, aquilo é o seu trabalho, aquilo é o que se espera de você, não é um valor gerado, não é uma conquista, não é um resultado positivo. É um resultado, entendeu? Entendam a diferença em achar aquela coisa que realmente. E também, outro ponto, tem um brilho nos olhos ao contar essa história. Essa pergunta é uma super oportunidade de mostrar realmente a sua energia, a sua motivação, como é legal conquistar coisas, porque mostra que você tira gás dessas experiências. Você lembra de você resolvendo aquilo e criando aquilo, e você quer fazer mais, e você tem mais energia, você tem mais motivação. Então, essa é uma resposta que você pode dar de um jeito mais eufórico, de um jeito mais energizado. Não, óbvio, gente, de novo, lembrando, não vamos forçar nenhum comportamento. Entenda qual é o seu energizado, qual é a sua versão de empolgação, de brilho nos olhos. Percebam como que é quando você fala de algo que você realmente gosta muito e tentem incorporar isso. Mas essa é uma pergunta que realmente se pode mostrar mais esse lado, ser mais efusivo, ser mais positivo, porque é algo bom, tá? Mas lembrem-se de identificar bem claramente qual foi a ação sua, não do time. Pode ser se não for do time, você pode falar, não, foi uma grande conquista do time, mas você tem que falar qual foi a sua contribuição. Não deixe de maneira geral, apesar de você explicar, não, teve esforço de muito mais gente envolvido, mas naquele momento foi você que resolveu o problema, tá? Conte bem o que partiu de você. Então, vou dar um exemplo sobre mim, né, para ilustrar um pouco melhor a aplicação disso.
Então, uma situação em que eu gerei um resultado muito positivo, que eu gerei valor realmente para a empresa, foi durante o tempo que eu fiquei como temporária na Kraft Heinz. Então, entre o meu estágio e o meu trainee, eu fiquei 6 meses ali trabalhando só com artworks, então com rótulos das garrafas de molho, né, de ketchup, essas coisas assim. E por alguma razão que eu não sei explicar, historicamente, a gente nunca teve um lugar em que as pessoas de marketing pudessem acessar quais são as embalagens que estão sendo usadas em outros países. Então, tem alguém ali, sei lá, na Espanha, que quer falar, eu quero dar uma olhada em quais são os ingredientes de tal molho que é vendido na Inglaterra. Porque talvez a gente queira lançar ele aqui. Então, eu quero dar uma olhada no que tem ali nos ingredientes. A gente não tinha isso. Quem tinha era um time muito específico que cuidava só de artworks, que era o time que eu estava trabalhando, e eles mandavam um e-mail falando: você poderia me enviar o rótulo de tal produto? E a gente procurava e mandava por e-mail. Mas isso consumia muito tempo. E tava tão assim, enraizado no nosso trabalho, que tava todo mundo ali fazendo, percebia que a gente gastava muito tempo com aquilo, mas estava continuando. Mas aí eu me propus a seguinte tarefa, que foi criar um jeito melhor das pessoas acessarem isso sem passar pela gente. Porque na verdade é um trabalho super mecânico. E apesar disso não ter sido a parte principal do meu trabalho, não era algo que eu deveria fazer, o fato de que eu estava gastando tanto tempo com aquilo me fez perceber que existia realmente a necessidade. Então, o que eu fiz foi pegar a nossa base de dados, nossa base dessas artworks, organizar um SharePoint, criar uma lista em que as pessoas poderiam pesquisar pelo produto e para onde ele estava indo. Então, a gente tem um código para identificar isso. Existia esse primeiro passo de achar o código. Com esse código, eles achavam qual era o código da embalagem e podiam usar aquilo no SharePoint para achar a artwork. E isso não só salvou muito tempo da galera no meu time, né? Que a gente não tinha mais que ficar procurando, mas o pessoal de marketing também ficava feliz porque eles não tinham que mandar e-mail e ficar esperando, né, os 2, 3 dias úteis para aquilo retornar para eles. Então, na verdade, facilitou todo o processo só o fato de pegar uma coisa que existia e fazê-la disponível. Porque a nossa base de dados ninguém podia acessar por não poder mexer e talvez corromper algum dado. Mas só de criar uma coisa separada, em que a gente uma vez por semana colocava as coisas ali dentro, caso tivessem novas embalagens, consegui facilitar a vida de um monte de gente que trabalhava com aquilo. Beleza, gente? Foco no que você fez. Foco na sua ação. Foco na parte que você reconheceu, que você agiu, que você entregou. Menos foco no positivo. Meu, salvei tempo pra galera, foi show. Mas o que eu fiz? Eu peguei a base de dados e eu criei uma cópia em que eu pudesse disponibilizar para as outras pessoas. Então, sempre foco no que você fez. Não enrole muito, não precisa contar muito detalhe, mas fale de um jeito, né? Cara, foi muito bom, resolvi um problema. E se foi uma coisa que realmente partiu de você, uma coisa inesperada, também deixem isso claro, porque eles vão gostar disso.